Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Vamos lá? Acharam aí? Quem achou, diga amém. Diga: Deus, abre os olhos do meu entendimento. Vamos lá. Primeiro conselho de Deus aqui, 1 de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui o mundo, o sentido não é no sentido das almas, da humanidade. Aqui é no sentido do sistema, do mundo que jaz no maligno. Você tem que saber diferenciar. Porque é igual quando a gente lê lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lá a palavra mundo é no sentido de almas, no sentido de vidas, no sentido de humanidade, de ser humano. Não é no sentido do sistema, não é no sentido desse mundo corrompido que jaz no maligno. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? E aqui João, inspirado por Deus, está dizendo: não ame o mundo, as coisas deste mundo, as coisas dessa terra, o sistema corrompido que jaz no maligno. E quando eu estou falando de sistema, no sentido de entender que espiritualmente existem principados e potestades que agem nesse mundo, que influenciam até pessoas para realmente praticarem o que não devem. Então Deus está dizendo: não ame, não tenha apego com isso. E aí ele diz: nem o que no mundo há. Porque existem muitas coisas no mundo que são atrativas. Vamos lá, humanamente dizendo, de encher os olhos. São tentadoras. Existe uma vitrine aí no mundo que Satanás até mesmo apresenta, que se a pessoa não estiver firmada na palavra, ela se deixa iludir. A mente dela acaba sendo sequestrada para essas coisas. Não tem gente que às vezes parece que fica como se tivesse enfeitiçada? E você fala: meu Deus, perdeu o juízo. Meu Deus, essa pessoa que era tão firme, que professava a fé, que dizia que ia com Jesus até a morte, igual Pedro, e agora virou a cabeça desse jeito? Mas porque o mundo é ilusão, mas é atrativo. O diabo não oferece as coisas de uma maneira que a pessoa vai rejeitar. Ele sabe que tem coisas que, se ele oferecer para o cristão, para o crente, realmente firme em Jesus, a pessoa de Deus vai falar: sai daqui, diabo, em nome de Jesus. Mas tem coisas que são atrativas, que mexe com a vaidade, que mexe com o ego, que faz até a velha natureza, que foi sepultada, crucificada com Cristo, querer ressuscitar. O diabo, se tem uma coisa que ele não é bobo, é derrotado, mas é muito astuto. Então vigie, não ame esse mundo e nem o que nesse mundo há. Aí ele diz: porque se alguém ama o mundo, ele diz, o amor de Deus, o amor do Pai, não está dentro desta pessoa. Então você vê que é uma escolha: ou o meu amor é dedicado ao mundo e ao que no mundo há, ou o amor que eu guardo no meu coração é dedicado a Deus. Aí você lembra que Jesus falou que não tem como eu e você ter
termos o quê? Dois senhores. É impossível. Ele diz, você vai amar um e odiar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Então assim, ou você ama a Deus e a palavra dele dentro desse mundo, fazendo a diferença, ou você vai amar o mundo. Ah, pastora, mas não tem como eu amar a Deus e amar o mundo? Não dá para ficar em cima do muro. Lá em Apocalipse a palavra é bem clara, que as pessoas que até mesmo não são quentes nem frias, mas que são mornas, porque o quente, que é o fervoroso na fé, o destino eterno é passar com Deus. E o frio já tem seu destino eterno também, porque já escolheu. Ele vai para a eternidade separado de Deus. Mas e o morno? É o que quer o céu, mas não quer largar o inferno. Aí a Bíblia diz que a esses, o próprio Deus vai vomitá-los. Vai vomitá-los da sua boca. Quer dizer, o morno pende para o frio, né? Ô pastora, sim, está condenado. Então eu me iludo, porque eu tenho um pé dentro da igreja, mas eu tenho um pé lá fora no mundo. Então, quer dizer, estou lá, tocar. Vou lá no mundo, tiro uma casquinha, aproveito umas coisinhas que tem aqui nessa terra, mas eu corro. Não, você está em cima do muro. Olá ou cá. Já ouviu essa expressão? Decide. Com Jesus não tem meio termo. Diga, com Jesus não tem meio termo. Amém? Mas não tem mesmo. Não tem essa coisa de indecisão. Não tem essa coisa de mornidão. Ou você entra de vez e se lança nas mãos de Deus, ou não dá para servir a dois senhores. Ou você pode estar até dentro da igreja, mas está se enganando. Vamos lá. Porque tudo que há nesse mundo, e o que há nesse mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São três coisas. Concupiscência é a mesma coisa do que desejo. Desejo. Você já viu assim um doce bem gostoso que a boca chega, salivou e você desejou comer aquele doce? Então, é o desejo que também está ligado à vontade. É a minha vontade de possuir, é a minha vontade. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que há no mundo? A vontade da carne. O desejo da nossa carne, que é satisfazer a nossa carne. Quando a gente está jejuando, vem a tentação de você, às vezes, comer algo ali, porque a sua carne quer ser satisfeita, quer se deliciar. E é uma coisa, né? Só você começar a jejuar, tem gente que até bala te oferece. Nunca te oferece uma bala. Às vezes você está até com fome lá, oh meu Deus, né? E não tem nem uma balinha na bolsa. Ninguém vem dizer, se aceita? Tudo bem que a pessoa não tem culpa de nada. Quem está entendendo, diga amém. Ela é até gentil, mas é só você começar a jejuar e aparece. Aí aparece. Aceita uma balinha? Aceita um bombonzinho? Ai, misericórdia. Aceito, que Deus te abençoe, mas você não pode ali satisfazer o desejo da sua carne naquele momento, você guarda para outra hora. Quem está entendendo, diga amém. Mas é um teste. Aí tem uns desavisados que, obrigado, blá, 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 blá. Misericórdia. Quebra o jejum, porque não está tão ligado como deveria, está no automático. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí, pastora, quebrou? Das vezes que já aconteceu comigo, eu cuspi. Cuspi a bala para fora e falei, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Que às vezes a gente está tão no automático, quem está entendendo, diga amém, e continua o seu propósito, não quebra não. Em nome de Jesus, fica firme. Mas aqui,
não é só o desejo de comer, também, viu? Porque hoje a gente vive numa era, você sabe que o Brasil, no ranking, ele é considerado o país mais ansioso da Terra. É triste a gente deter esse ranking, que aqui estão as pessoas mais ansiosas da Terra. O Brasil é considerado onde tem o número maior de pessoas ansiosas. E aí você vê que a ansiedade de alguns se destrambelha para onde? Para a comida. E hoje as pessoas comem por emoção. Se está feliz, vamos comemorar e tem que ter comida. E se está triste, para afogar as mágoas, né? Para esquecer um momento difícil, vamos comer. Quem está entendendo? E aí Hollywood ainda vendeu essa ideia nos filmes. Você pode ver toda vez que a moça está em TPM, ou levou um fora do namorado, ou a pessoa está triste, associa-se à imagem, estou em cima de um sofá, vestida de pijama e com um pote de sorvete. E aí isso parece que fica incutido na cabeça da gente, que toda vez tem que me... Misericórdia. E aí se a pessoa está ansiosa, para melhorar a ansiedade, para ter, como se diz, o hormônio do bem-estar, lá um dos hormônios, a dopamina, né? Lá em cima tem que comer. Quem está entendendo? Mas isso é desejo da carne? Claro que é. Que até onde eu entendo na palavra de Deus, o alimento que foi criado por Deus, que é uma bênção, e que tudo tem na natureza, Deus é muito sábio, a gente que ainda precisa conhecer todos esses mistérios, que cada alimento, irmão, tem a sua função. Deus deixou o alimento para que a gente pudesse o quê? Se alimentar para a nossa saúde, e não se perder. O homem que corrompe tudo isso. Então, cuidado com os desejos da carne pela comida, porque existe um pecado na Bíblia chamado glutonaria. Você está comendo demais sem freio, ainda mais crente. Eu falo porque eu também sou do Senhor Jesus. A gente não bebe cachaça, a gente não bebe cerveja, a gente não bebe vinho, porque a gente tem um entendimento que tudo isso é escarnecedor. Então, porque geralmente a pessoa do mundo, quando ela quer afogar as mágoas, ela cai na bebida, para perder a sobriedade dela ali, esquecer um momento. Ou vai se drogar, vai usar entorpecente, para sentir a sensação boa, que é só no momento e depois é só depressão. Essa é a verdade. Mas o crente realmente salvo, não vai atrás dessas coisas. Aí o que acontece? Cai na comida. E não vai com essa ilusão, mas é porque é fortinho, magrinho. Tem magrinho que come mais do que alguns fortinhos. É verdade. Então não cai nessa ilusão não. Conheço gente que come muito e é magrinha. Que é a genética da pessoa. Então cuidado com essa glutonaria. Está comendo demais aí? Olha esse desejo da carne. Isso é do mundo, irmão. Isso é do mundo. É o mundo que prega isso. O que mais? O desejo para a imoralidade. Hoje Deus me deu Oséias 4, verso 11, para dar aqui na igreja. Aí você recebe a incontinência, o vinho e o mosto tiram o quê? A inteligência. Foi misericórdia, Senhor. O que é isso? Vamos para a tradução. Na linguagem de hoje já é muito assim, né? Olha lá, ó. Deus diz, o meu povo está perdendo juízo porque anda bebendo muito vinho. Aí vamos na tradução NVI, que é melhor, para você compreender. A prostituição, a imoralidade, o vinho velho e ao novo também, prejudica o discernimento do meu povo.
E na tradução atualizada fala o que? A sensualidade, que está ligado à imoralidade. O vinho e o mosto, que é o vinho novo, tiram o quê? O entendimento. Isso rouba o nosso entendimento da palavra de Deus. E o que tem de pessoas caindo para a sensualidade, para a imoralidade, para a devassidão, pastor, assim, porque o mundo prega isso. Aí aflora na pessoa os desejos carnais. Não, a mídia, as redes. Por isso você tem que prestar bastante atenção aonde você está colocando os seus olhos. O que está aguçando isso? Às vezes pode ser até um programa de televisão. Que é isso? Que aparentemente não tem maldade, mas tem uma pimentinha de Satanás lá dentro, e aquilo lá que Satanás trabalha para aguçar isso. E se for, corta, tira da sua vida. Porque essas coisas tiram o nosso entendimento da verdade. Do que a gente se embriaga muito, do que a gente se enche muito. E tem pessoas se enchendo das coisas só da terra, só desse mundo. Isso vai tirando o seu entendimento. E se você não tem entendimento, a fé não é produzida. Aí na hora que surgem as lutas, os problemas, cadê a fé fortalecida para vencer? Não tem. Por quê? Porque essas coisas tiraram o seu entendimento. Tudo que é demais não é bom. Tudo tem que ter equilíbrio. Até as coisas lícitas da terra. Senão vão roubar o seu entendimento. Cuidado com o desejo da carne. Isso é do mundo. O que mais, pastora? A concupiscência dos olhos. E você sabe que os nossos olhos dizem, né, que os olhos são o quê? As janelas da nossa alma. E é por aqui que muita coisa entra. Tanto que Jesus foi tentado nessas 3 coisas. Primeiro, o diabo coloca ele para satisfazer o desejo da carne, porque ele está com fome. E aí Satanás fala, transforma as pedras em pães, mata o desejo da sua carne. Depois Jesus é tentado na soberba da vida, quando é colocado no pináculo do templo, e Satanás diz, pula, que é o desafio de fazer coisas para se sentir o tal. E todo ser humano tem uma pontinha de vaidade. E se não vigiar, Satanás pode aí te tentar na soberba da vida. O apóstolo Paulo fala, ninguém, nunca tenha um conceito superior a respeito de si mesmo. Que a gente muitas vezes é tentado a se sentir o tal. A se sentir a tal, não, porque nesse quesito aqui, modéstia à parte, eu sou a tal. Você nunca esqueça que existe mais 7.000 melhor do que você. O Elias, o dia que ele achou que ele era o único que não tinha se dobrado diante dos profetas de Baal e de Azira, ou Azera, como você quiser, lê, Azira, a gente fala, né, Azera. A Bíblia diz que Deus falou, ei, Elias, além de você mais 7.000, eu tenho mais 7.000 aqui, que também não se dobraram. E a gente tem que vigiar com tudo isso. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus é tentado no desejo dos olhos, quando Satanás coloca ele lá num monte muito alto, e faz ele o quê? Olhar, ele mostra ali todos os reinos deste mundo e a glória deles. Quer dizer, ele foi tentado no que viu. Cuidado com seus olhos. O que você está vendo, o que você está desejando. Porque tem coisas que a pessoa nunca praticou, mas o que ela já viu e desejou aqui no coração é pecado. Cuidado com os olhos. Cuidado com a sua internet aí, com as suas redes, o que você segue.
E hoje não é nem o que você segue, é o que aparece no seu feed lá também. E se está aparecendo demais é porque você está indo para onde não deveria de ir. Porque geralmente essas coisas, né, tão assim, né? Por isso que a gente tem que vigiar. Diz que a marca da besta vem pela questão da internet, que é a ideologia, né, que vai dominar o mundo. Você vê que a nossa mente tem que ser consagrada a Deus, para Satanás não sequestrar ela para essas coisas. E a coisa é sutil. Tem coisa que é escancarada, mas tem coisa que é muito sutil, é um trabalho de anos, de décadas. E que está levando muitas vezes a humanidade a... Esses reflexos que a gente já está vendo não é por acaso, não. Existe algo por detrás, muito maior agindo. Então esteja atento, cuidado com os olhos. Que isso aí é do mundo. O que mais? E a soberba da vida, que eu já adiantei aqui, que é o desejo de fazer coisas para se sentir o tal. Tem gente que se gaba de sair com várias pessoas, se gaba de estar praticando o que é errado. Está vendo? Eu fui lá e fiz e sou tal. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Misericórdia, Pai. Está amando o mundo e o que no mundo há. Mas a Bíblia diz que tudo isso não é do Pai, isso é do mundo. E Ele diz, o mundo passa. Você está achando que isso aqui é eterno? Nada do que está aqui é eterno. Jesus já alertou que isso aqui a traça e a ferrugem consome. Você vê às vezes um desequilíbrio na natureza aí, que o próprio homem tem destruído a natureza. Você vê o que está acontecendo. Você vê que notícia triste que a gente teve essa semana lá na Espanha. Você pensar que um temporal daquele ceifou mais de 200 vidas. É de chorar. Recente, esse ano, eles nem conseguiram ainda se levantar lá no sul. Que tragédia também. Muitos ainda não conseguiram se reerguer. Recente, que o aeroporto foi reinaugurado. E ainda estão lá sofrendo, não é assim? E não é só lá. A gente vê muitas coisas que estão acontecendo. E não só com água, com fogo também. Que até uns dias atrás, vou falar assim, nem tantos meses, mas dias atrás, a gente estava sofrendo, era com as queimadas aqui na nação. Você vê que misericórdia, se uma coisa sai do eixo, e a gente vai ver muitas outras coisas acontecendo. E não é para se assustar. Mas a gente está vendo que tudo passa, que a gente está aqui hoje e amanhã já pode não estar mais, pode estar com o Senhor. Mas a Bíblia diz, mas também a sua concupiscência, irmão, esses desejos da carne, esses desejos pela imoralidade, pela avareza, né, no sentido de cada vez querer mais, querer mais, querer mais, querer mais, e é dinheiro, e é dinheiro, e é dinheiro, e é dinheiro. Essas coisas, Deus está falando, tudo isso passa. Tudo isso passa. E quando passar? Aí ele diz, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Diga glória a Deus. Você tem feito a vontade de Deus nesse mundo corrompido? Lembra de Daniel capítulo 1, verso 8, ele assentou no seu coração, não vou me contaminar
com a porção do manjar do rei aqui na Babilônia. Quer dizer, eu posso estar num país estrangeiro, posso ter sido trazido como escravo aqui para dentro, aqui tem muitas coisas que eu sei que não estão de acordo com a vontade do Deus que eu sirvo, e eu não vou me contaminar. E não se contaminou. E Daniel viveu a sua vida dentro da Babilônia, e foi uma bênção para aquela nação. Quem está entendendo? Mesmo a nação idólatra, mas ele foi uma bênção ali na posição que Deus o colocou. Posso trabalhar no meio de um monte de gente que não serve a Deus, mas ali Deus vai me usar para ser uma bênção. E eu não vou me corromper. Você tem que determinar isso no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Só para encerrar, Adão com a Eva, lá em Gênesis 3:6, eles fracassaram, dentro do jardim, nessas 3 coisas também. Porque Satanás, 3:6, eles ali foram, tentados, vendo concupiscência dos olhos, que aquela árvore era boa para se comer. Quer dizer, o desejo de satisfazer o desejo da sua carne, vou comer. E agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar o quê? Ser. A Bíblia diz ser como Deus. Foi isso que o Satanás implantou no coração dela. Tomou do seu fruto, comeu e também deu para o seu marido, e ele comeu com ela. Essas 3 coisas que há no mundo, eles caíram. Mas a boa notícia é que Jesus, lá em Mateus 4, nessas 3 coisas, no deserto, ele venceu. Então assim, não é o lugar, é o coração da pessoa. Não é esse lugar aqui, não é não, irmã. É o seu coração, é o meu coração. Porque Adão e Eva fracassaram dentro do paraíso, o melhor lugar do mundo. Quem está entendendo? Ô pastor, o melhor lugar que Deus havia criado nessa terra. Estão lá os anjos lá na porta, lá para ninguém entrar. Amém, igreja? Porque senão, Mas vamos lá. E Jesus? Jesus venceu no pior lugar, que é o deserto, que é lugar difícil, que é escola, que é aprendizado. Que de dia o sol é escaldante, que de noite a temperatura é abaixo de 0, que tem escorpião, que tem serpente. Mas Jesus venceu nas 3 coisas. Então não é o lugar, é o nosso coração. Quem entendeu, diga amém.